Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir. Tema da mensagem: a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. Abra sua Bíblia. Aí na sua casa, aonde você estiver ouvindo esse estudo, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor. 16 e 13. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João, o Batista, e outros Elias, e outros ou um dos profetas. E disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contasse a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esta passagem sobre a supremacia de Cristo, algo nos vem ao coração. Vê que nós, no estudo passado, nós falamos que Pedro não é a base, o fundamento da igreja. Nós falamos sobre ali o que os romanos acreditam, porém eles distorcem algumas passagens bíblicas, e nós já falamos sobre isso no estudo passado. Mas agora nós estaremos falando sobre a supremacia de Cristo. Jesus estava onde quando falou isso? A Bíblia diz que Jesus está em Cesareia de Filipe, cidade esta que ficava nas encostas do mar, ali da Galileia, né? E da Galileia não, do mar Mediterrâneo. E ao lado do Monte Hermon, cerca de 40 quilômetros ali do Mar da Galileia, pertinho do Mar da Galileia. De Jerusalém dá 190 quilômetros aproximadamente. Então essa era a região sobre forte influência de várias religiões. Havia ali um centro do culto ao Baal,
possuía também templos do deus grego Pan. E Herodes, o Grande, ele havia construído ali um templo em homenagem também a César Augusto. Então, era um local muito disputado religiosamente. E em meio a essas superstições pagãs, onde eles também ali estavam livres, da interferência de Herodes Antipas, que Jesus buscou adequada oportunidade para obter de seus discípulos resposta ali às suas perguntas. Nós vemos que opiniões do povo ali em geral, o que o povo falava sobre ele, Jesus perguntou para os discípulos, e os discípulos responderam o que o povo pensava dele. Os discípulos também responderam o que eles pensavam realmente de Jesus. Quando os discípulos responderam para Jesus, o povo ali estava rendido à mais completa confusão. Por quê, pastor? Porque havia muitos deuses, havia muitos templos. Então, o povo não sabia quem realmente era o Cristo. E quando Jesus perguntou para os discípulos, seus discípulos, porém, eles reconheceram que Cristo era o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa passagem aqui, do capítulo 16, versículo 13 até o 20, que nós lemos aqui, ela nos apresenta 4 pontos importantes. E o primeiro ponto está do capítulo, do versículo 13 ao 14. Nós vemos um povo confuso. Quando nós olhamos do versículo 15 até o 17, nós encontramos uma revelação. Do versículo 18 até o 19, nós vemos uma declaração. E do versículo 19 a 20, nós encontramos uma advertência. Mas para nós aqui meditarmos um pouquinho, vamos olhar para a confusão que estava naquela época. Versículo 13 a 14. O que diz o versículo 13 e o 14 de Mateus, capítulo 16? Jesus pergunta para os discípulos. Jesus pergunta para os discípulos: que dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? O que é que o povo da cidade dizem sobre mim? Jesus pergunta para os discípulos. Aqui nós encontramos um povo confuso. Aqui nós encontramos um povo que não sabia se Jesus era Elias, se Jesus era João Batista. A Galileia que estava rodeada de povos pagãos e recebia muita influência grega. E aqui é necessário nós prestarmos atenção
que é nessa região que Jesus pergunta a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho de Deus? O objetivo dessa pergunta, meus queridos irmãos que nos assistem nesse momento, não é simplesmente saber o que os outros estão dizendo, mas corrigir na mente dos discípulos qualquer má interpretação da missão de Jesus. O que é que os outros estão falando de mim? O que é que os outros estão falando de Jesus, o Cristo? E aqui nós vemos os discípulos respondendo. E a resposta dos discípulos nos faz entender que havia ali um povo confuso. A resposta dos discípulos para Jesus revela a confusão dominante entre aquele povo. Eles responderam o quê? Capítulo 16, versículo 14 de Mateus, diz bem assim, ó. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Vale aqui destacar que essas pessoas mencionadas já estavam mortas, exceto Elias, que, como nós olhamos lá em Reis, ele foi transladado, foi arrebatado numa carruagem, né? Achavam que Jesus era uma pessoa rediviva, via nele semelhanças com personalidades que já haviam passado pela terra e aqui deixado a sua marca. Quando aqui o escritor ele diz que as multidões só o estavam seguindo superficialmente e nutria expectativas vagas acerca dele como um Messias político. Quantas pessoas nos dias de hoje seguem a Jesus, mas não conhecem a Jesus? Quantas pessoas nos dias de hoje dizem ter Jesus, mas não conhecem Jesus? Quantas pessoas hoje falam sobre Jesus, mas não conhecem verdadeiramente quem Ele é? Meus queridos irmãos, embora essas três personagens que aqui no capítulo 16, versículo 14, fala, três personagens citadas, tivesse pontos de convergência com a vida de Jesus, este aí seria absolutamente distinto daqueles. Por quê, pastor? Se nós for olhar para João Batista podia preparar os homens para entrar no reino. João Batista podia batizar as pessoas para o arrependimento. João Batista podia anunciar a vinda do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas só Jesus é a porta do reino. João Batista podia preparar os homens para entrar no reino, mas só Jesus é a porta de entrada. Quando eu vejo os discípulos ali dizendo, Jesus, muitos estão dizendo que tu és o Elias. Se nós for comparar Elias com Jesus, nós vamos ver uma grande diferença. Elias era um homem de oração, sim, um homem que empreendeu triunfante guerra ali em Israel contra a falsa religião, derramando sangue ali dos falsos profetas.
Mas Jesus, ele venceu a maior batalha desta terra, derramando o seu próprio sangue em resgate do seu povo. O Elias, ele só derramou o sangue dos falsos profetas, mas ele não salvou a terra, mas ele não salvou o povo. Mas Jesus derramou seu próprio sangue. Jesus, ele é maior que Elias. Jesus, ele é maior que João Batista. Se nós olhar para a terceira personalidade aqui no versículo 14, Jeremias. Sim, Jeremias é tipo de Cristo, pelo seu exemplo de paciência, pelo seu exemplo de resistência e sofrimento imerecido, sim. Mas se nós for comparar Jeremias com Jesus, nós vamos ver que Jeremias foi um profeta e nada mais. Ele profetizou a nova aliança e nada mais. Mas se nós olhar para Jesus, Jesus inaugurou a nova aliança em seu sangue. Ele foi o cumprimento da profecia. O povo estava confuso. O povo não sabia se Jesus era o profeta Elias, se Jesus era João Batista, se Jesus era Jeremias ou outro profeta. A opinião do povo sobre Jesus revelava as suas crenças místicas. Por quê, pastor? Porque eles tinham vários deuses, eles tinham várias idolatrias, eles tinham várias adorações. Povo confuso. Eles pensavam na possibilidade de alguém voltar a viver num corpo de outra pessoa. Ainda existe hoje aqueles que acreditam em reencarnação, a volta do espírito para o corpo. Eles pensavam na possibilidade de alguém voltar a viver no corpo de outra pessoa. E essa crença na metempsicose ou na transmigração da alma, ali já era defendida pelos gregos há mais de 500 anos. O povo estava rendido à confusão, não sabia quem era Cristo, não sabia quem era o Filho do Homem, não sabia quem era o Messias. A opinião sobre o Filho do Homem estava equivocada. Tem muita gente equivocada nos dias de hoje. Tem muita gente hoje equivocado com a pessoa de Cristo. Ainda hoje o povo crê em um outro Cristo e não no Cristo revelado nas Escrituras. Tem muita gente seguindo um Cristo nos dias de hoje que aceita a pessoa em pecado, que não transforma vidas, que deixa a pessoa se prostituir e não tem nada, faz mal. Esse não é o verdadeiro Cristo. O povo está confuso porque não conhece as Escrituras. Falam de Cristo, mas não conhece Ele na sua essência. Porque se conhecesse Ele na sua essência, com certeza suas vidas seriam verdadeiramente transformadas. Paulo conheceu Cristo verdadeiramente e a sua vida foi transformada. Tem muita gente nos dias de hoje dizendo: Jesus é amor, Cristo é amor, Deus é amor. Deus é amor sim, mas não tolera pecado. Deus é amor sim, mas não tolera a sujeira do pecado. Então, se você quer Cristo, quer salvação, você precisa abandonar as práticas do pecado. Senão não adianta você dizer que tem Cristo, que ama Cristo, que Cristo está no teu coração,
estava equivocado, estava ali com uma mente confusa, confundindo Cristo com profetas desta terra. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o estudo do Evangelho de Mateus, aqui nós vemos Jesus perguntando para os discípulos, em meio a uma sociedade confusa, em meio a uma sociedade religiosa, mas confusa. Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? O que é que o povo está falando a respeito de mim? O que é que o povo está pensando a respeito de mim? Meus queridos irmãos, se Jesus fosse fazer essa pergunta nos dias de hoje, o que é que o mundo está pensando a respeito de Cristo? O que é que os nossos filhos, os nossos netos conhecem a respeito de Cristo? O que é que a próxima geração vai saber a respeito de Cristo? Vemos uma sociedade confusa, vemos uma sociedade que não tem conhecimento a respeito de Deus. Falam de Deus, mas não conhecem Deus. E ali, Jesus já mostrou para eles uma sociedade que não conhece em Cristo. Agora vemos uma revelação. No versículo 15 até o 17, nós vemos aqui a pergunta direcionada agora para os discípulos. Agora Jesus vira e olha para os discípulos e pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Vós, quem dizeis que eu sou? Uma coisa é o ímpio, uma coisa é a pessoa que não tem Deus, uma coisa é o idólatra, uma coisa é a pessoa que não conhece, que não anda, que não tem intimidade com Deus. Mas vós, aleluia, uma pergunta feita para aqueles que são íntimos, uma pergunta feita para aqueles que andam todo dia com Jesus, uma pergunta feita para aqueles que conversam com Jesus, que dormem com Jesus, que caminham com Jesus, que comem o pão que Jesus multiplica. O que é que vós dizem que eu sou? Meus queridos irmãos, versículo 15, nós encontramos essa pergunta. Mas quem sabe, Pedro, como sempre, falante, com iniciativas, não suportou que ninguém falasse na frente dele. Logo respondeu pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele dá uma resposta lúcida, objetiva, verdadeira. Jesus é o Messias, tu és o Cristo, tu não és apenas um grande profeta, mas o próprio Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Vimos ali uma revelação através de Pedro, e Jesus aceita essa confissão como uma verdadeira confissão da sua divindade. Mas talvez Pedro esperasse um elogio da parte de Jesus. Se fosse nos dias de hoje,
declaração tão precisa, tão certa acerca da natureza, mas Jesus não faz nenhum elogio. Muito pelo contrário, Jesus ele fala: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O que Jesus quis passar para Pedro e diante dos discípulos? Ele deixa bem claro que Pedro só sabe quem Jesus é por causa que o Pai lhe revelou isso. Caso contrário, Pedro não saberia. Meus queridos irmãos, tem muita gente se achando nos dias de hoje, tem muita gente hoje se achando, pensando que é alguma coisa, mas Jesus falou para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, isso não é mérito teu, Pedro. Se dependesse de ti, Pedro, se dependesse da tua mente, Pedro, se dependesse do teu coração, Pedro, tu não saberias essa resposta. Mas o meu Pai me te revelou. O meu Pai te revelou, Pedro. Olha só que interessante. Do contrário, como o povo, Pedro também estaria com a mente confusa sobre a pessoa de Cristo. Mas por que Pedro revelou da forma tão certa? Porque Deus revelou para Pedro. Deus revelou para Pedro. Meus queridos irmãos, só podemos conhecer Cristo por revelação divina e não por investigação humana. Conhecemos muitos investigadores, alguns até filosofam bastante, mas só podemos falar de Cristo por revelação de Deus. Se Deus não estiver no negócio, nós não saberíamos nada a respeito de Cristo. Quando Jesus fala: bem-aventurado és tu, Jonas, abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso para ti. Não dependa de carne e sangue, não dependa de você. Você não consegue nada. Sem Deus tu não consegue fazer nada. Se não fosse Deus ter misericórdia, você não saberia essa resposta, Pedro. Meu Pai que revelou para ti, Pedro. Quando nós olhamos essa passagem, eu vejo a palavra de Deus, a partir do versículo 18, ali diz bem assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: e eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Aqui nós vemos uma declaração. Aqui nós vemos uma declaração, pastor. Jesus aqui, ele declara a Pedro a sua vulnerabilidade. Ou seja, que ele é um fragmento de pedra. E ao mesmo tempo revela a sua autossuficiência.
é estabelecida. Essa é a primeira ocorrência da palavra eclésia, igreja, no Novo Testamento. Então, significa literalmente a palavra eclésia, igreja, uma assembleia convocada. A palavra, ela ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento, pelo menos 90 vezes referindo-se à congregação local. Agora, esse primeiro uso de eclésia indica que Jesus tinha em mente a igreja como um todo, ou seja, a igreja universal, composta por todos aqueles que confessam a mesma fé declarada por Pedro. Quando nós olhamos para Pedro, o nome próprio, Pedro, nós já vimos no estudo passado, mas aqui eu vou fazer uma recapitulação. O nome próprio de Pedro é Petros, significa literalmente um desmembramento menor, ou um rochedo maciço, um fragmento de um rochedo, um pedaço de pedra. Mas o que Jesus disse a Pedro é o seguinte: eu também te digo, versículo 18, que tu és. Agora não vamos mais falar o nome Pedro, vamos falar o significado dele. Vamos trocar o nome Pedro pelo significado do nome Pedro. Então ficaria assim: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu, Jesus está falando, eu sou a rocha, eu sou a rocha. Pedro, tu és fragmento. Não dá para fundar uma igreja sobre um fragmento. Tu és fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, estava se referindo a ele, e eu vou provar para você pela Bíblia. Sobre esta rocha, da qual tu és um pedaço, edificarei a minha igreja. Ainda nesse pronome demonstrativo, esta, né, em vez de essa, pedra, revela que Jesus está falando sobre si mesmo e não sobre Pedro, tá? Então, ali diz, a ênfase não está em tu és Pedro, em contraste com tu és o Cristo, né? Que Pedro falou lá no versículo, aqui no versículo 16, tu és o Cristo. E agora nós vemos Jesus dizendo, tu és Pedro. Não, mas o Pai te revelou uma verdade e eu também te conto outra. Então, quando ali a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo e não Pedro, Pedro e os demais crentes de todos os tempos, eles são ali pedras vivas, edificadas sobre um fundamento que é Cristo. Quer ver? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de
Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que a Bíblia fala sobre fragmentos de pedra e sobre a rocha que é Cristo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós sois pedras vivas, fragmentos de pedra. Quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, olha o que a Bíblia fala aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz bem assim, ó: porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não é Pedro a fundação da igreja. A igreja não foi fundada em Pedro. A igreja foi fundada em Cristo. Cristo. E nós destacamos alguns pontos importantes aqui. É a singularidade indisputável de Jesus. Versículo 18. Olha o que diz aqui. Eu também te digo que tu és Pedro. Jesus faz 4 declarações acerca de si mesmo, que comentamos aqui no versículo 18 e 19. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, olha o que a Bíblia fala ali. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz bem assim, ó: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, nós vemos Paulo ensinando também. Não há outro fundamento. E quando nós vemos essa metáfora da rocha, ela é usada apenas para Deus no Antigo Testamento. Se nós olharmos em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, ali nós vamos ver essa passagem sobre a rocha. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Olha só que interessante. Ali diz: ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Essa metáfora da rocha nós vemos desde o Velho Testamento. E ali no Deuteronômio está bem claro dizendo quem é a rocha. Bem claro dizendo que Ele é a rocha. No Salmo capítulo 18, versículo 2, ali diz bem assim, ó. Salmos capítulo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus, minha força, em quem eu confiarei, meu broquel. É o chifre da minha salvação e a minha torre alta. No Salmo 18, versículo 31, o salmista pergunta: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é
rochedo, senão o nosso Deus. Então nós sabemos quem é a rocha de Mateus capítulo 16, versículo 18 em diante. Sabemos que não é Pedro a rocha. Sabemos que a igreja não foi fundada em Pedro, mas Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a rocha. Nós temos provas bíblicas para dizer que os romanos estão errados em dizer que Pedro é o fundamento da igreja, é o fundador da igreja. Outra coisa que nós vemos também a Bíblia dizer é que Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Atos 20 e 28, a igreja tem dono. Hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo: a igreja tem dono, a igreja de Jesus, mas quem pinta e borda é o homem. Obedecer o que a palavra está mandando dizer, ninguém obedece. A igreja de Cristo, ela obedece a palavra do Senhor. Ela segue a palavra do Senhor. E não é palavra de homem. A visão é de Deus e não é visão de homem. É revelação da palavra de Deus, vinda do céu, e não contos de fadas, conto de fábulas. Mateus capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 28, olha o que a Bíblia diz aqui, 20 e 28, tenha cuidado, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Supervisores não é dono. Supervisores é mordomo. Supervisores está abaixo das ordens de Deus. E as ordens de Deus estão na palavra de Deus. Hoje tem muito mordomo querendo, se achando dono da igreja, se achando dono daquilo que não lhe pertence. Mas a Bíblia diz em Atos que a igreja tem um dono. A igreja é propriedade exclusiva. Se não me foge a memória, 1 Pedro capítulo 9, para 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, 2 e 9. Olha só, o que diz aqui, ó. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz bem assim a palavra do Senhor: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Quem chamou? Foi Cristo. Quem chamou? Foi Deus. Quem fundou? Foi Cristo. A igreja pertence a Cristo. A igreja não pertence a Pedro. A igreja não pertence a Tiago. A igreja não pertence a Elias. A igreja não pertence a Eliseu. Ela não pertence a Jeremias. Não pertence. A igreja é de Deus. Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não somos nós, meus queridos irmãos. Quem edifica a igreja é Jesus. Ele é quem atrai para si mesmo os que são salvos por sua graça. Oh, aleluia! A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela tem um protetor. A igreja, ela tem um Deus que não tosqueneja, que não cochila, que não dorme. A igreja, ela tem uma direção. Sim, pastor, a igreja, ela tem uma proteção. Quem é a proteção da igreja? Jesus é o protetor da igreja. Aquele que morreu pela igreja, intercede pela igreja.
e voltará para buscar a essa igreja. Ele é o seu protetor. E Jesus fala aqui, no versículo 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer o que, pastor? A igreja, ela vai arrancar muita gente que está caminhando para o inferno. Ela vai arrancar essas pessoas, porque o trabalho da igreja é um trabalho de libertação. O trabalho da igreja é um trabalho de restauração. O trabalho da igreja é um trabalho com a verdade. Pastor, o trabalho da igreja é um trabalho com transparência. É Cristo que protege a igreja. Sim, pastor, quando eu vejo o ministério de Pedro, o ministério de Pedro é singular. Sim, aqui nós vemos Jesus dizendo: as chaves do reino dos céus são o evangelho, por isso eu estou dando para ti as chaves. Sim, e Pedro foi o homem usado por Deus para usar essas chaves, pregar o evangelho ali aos judeus, mas nós vemos também, foi pregado lá aos samaritanos no Atos 2, nós vemos também, lá foi pregado aos gentios no Atos 10, nós vemos também que não é Pedro quem abre e fecha, é Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele diz: a chave, porque eu sou quem abre e ninguém fecha, e eu sou quem fecha e ninguém abre. Por que, pastor? Porque a chave está na mão de Deus, a chave está na mão de Cristo. Elas foram dadas não somente a Pedro, mas elas foram dadas aos demais apóstolos. Se nós olharmos capítulo 18 de Mateus, versículo 18 até o 20, nós vamos ver aqui um pouquinho para frente, nós vamos ver a Bíblia dizendo que, na verdade, eu vos digo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que, se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. A chave não está só na mão de Pedro, a chave está na mão da igreja. Pedro tem as mesmas chaves dadas a todo pregador do evangelho. Todo aquele que tiver a palavra de Deus em seus lábios, em seu coração, e pregar a palavra em tempo e fora de tempo, aonde estiver ali uma alma ouvindo essa palavra, ali está a chave para libertar a vida oprimida, para libertar o escravizado, para libertar o drogado, para transformar aquela vida. Sim, a chave está na mão do evangelista, do pregador da palavra do Senhor. Aleluia! A chave está na mão da igreja. A igreja que milita na face da terra, nos dias de hoje, no meio de uma sociedade confusa. A igreja tem a chave. A igreja tem a palavra da salvação, a palavra que liberta, a palavra que é o caminho, a verdade, a vida. Está na mão da igreja essa palavra. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quando o escritor diz que em nenhum lugar dessa passagem nós encontramos, nem no restante do Novo Testamento, o texto ali afirmando que Pedro, ou seus
postos sucessores, possuía qualquer posição especial ou privilégios na igreja. Não. Pedro, ele afirma claramente em suas 2 epístolas que não passava de um apóstolo. Não passava de um apóstolo. Entendeu? Apóstolo, presbítero, servo. Hoje, muito desses títulos é usado para posições. Mas naquela época era serviçal, era serviço, era servo. Servo. E não reis. E quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, Pedro, quando Jesus falou, tu és pedra, fagulho de pedra. Mas eu estou dando as chaves do reino dos céus para vocês e toda a igreja. Alcançar almas, ide por todo o mundo, pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas pregue a palavra, pregue a verdade. As pessoas hoje estão mais preocupadas com posições, estão mais preocupadas com status, estão mais preocupadas com vida social. Mas Jesus falou, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Vidas precisam ser alcançadas. Quando Jesus fala para Pedro sobre isso, Jesus também não deixa de dar uma advertência para os discípulos. Por causa do que, pastor? Por causa do que eles sabiam, por causa do que foi revelado para eles. O que é que foi revelado para eles, pastor? Foi revelado algo do céu para eles. Nós vemos a advertência que Jesus deu para os discípulos, depois de afirmar a bem-aventurança de Simão Pedro, por ele declarar sua messianidade, sua filiação divina. Após apresentar a si mesmo como fundador e dono, edificador e protetor da igreja, agora Jesus, ele adverte ali aqueles discípulos, adverte a eles para não divulgar essa informação para ninguém. Interessante que Jesus falou que não era para divulgar. No capítulo 16, versículo 20, ele advertiu os discípulos que não a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Porque era tudo que os judeus queriam, os sacerdotes queriam, é que alguém se levantasse como testemunha e dissesse, ele falou que ele é o Cristo, ele falou que ele é Deus, ele falou que ele é o fundador, ele falou. Mas por que, pastor, não era para falar? Porque tinha hora, tinha data, tinha o momento certo para a revelação. Jesus, ele precisava ali cuidar para não ser precipitado no plano da salvação. Jesus, ele estava a caminho da cruz, mas ainda não era hora dele ir para a cruz. Por isso ele
falou: o que vocês sabem, não divulguem. O que vocês sabem, não fale para ninguém. Jesus não queria antecipar o conflito com as forças políticas. Jesus não queria criar antecipadamente uma expectativa distorcida na mente do povo acerca da sua missão. A hora que era para ele morrer, essa hora chegaria, mas não era para os discípulos falar. Pastor, antes Jesus diz: não fale, não revele para ninguém. Mas hoje Jesus diz: fale, seja minha testemunha. Ide por todos os lugares. Ide por todos os lugares. Agora fale. Porque agora o plano da salvação agora se completou. Agora a serpente não vai mais atrapalhar. Agora Satanás não vai mais atrapalhar o plano da salvação. Não, agora já foi completado. A missão de Cristo foi completada. Agora testemunhe que Ele ressuscitou, testemunhe que Ele morreu por nós, testemunhe que Ele perdoa pecado, testemunhe que Ele cura, que Ele liberta, testemunhe, fale do que Jesus faz e pode fazer e já fez nas nossas vidas. Agora não tem mais quem atrapalha. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Pode falar, pode pregar, pastor, mas se for preso, fala na prisão, pastor, mas se for, fala de Cristo. Quando você fala de Cristo, você está salvando uma vida, está salvando vidas do pecado, do inferno, para ir ao céu. Fale de Deus. Ide e pregai, ide e falai, evangelizai, faça obra enquanto é dia. Arregaça suas mangas. Pastor, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho condição. Eu não tenho capacidade. Abra a palavra de Deus aí na sua casa. Leia a palavra de Deus. Leia em voz alta a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pregue dentro da sua casa. Alguém possa estar passando na rua, ouvirá. Deus vai fazer a mensagem chegar aos corações necessitados. É Deus que acrescenta almas dentro da sua casa. O homem tem tentado entupir a casa de Deus de pessoas, mas muitas das vezes elas vêm e voltam e não são transformadas, porque é algo forçado pelo homem. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. E quando o Espírito Santo convence, ele transforma, ele levanta, ele fortalece, ele restaura, ele renova. Salmo 40, versículo 1, ali diz, versículo 3 ou 4, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés firmes sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca.
Deus está tirando pessoas neste momento do lodo do pecado. Deus está falando com vidas aqui, através desta palavra. Deus está encontrando vidas que se sente esquecido, se sente ali destruído. Deus está indo ao teu encontro neste momento. A palavra de Deus, ela está indo no teu encontro neste momento, está te renovando, está te tirando tudo do teu coração que não presta, está arrancando aquilo que tem te trazido tanta tristeza. Só Deus pode fazer isso, mas é através da palavra dele. E ele está neste momento trabalhando na tua vida. Ele está neste momento trabalhando na tua mente. Aquela depressão, aquele pensamento suicida, aquele pensamento de destruição da sua própria vida, Deus está tirando neste momento da tua vida, e Ele está colocando paz, Ele está colocando graça no teu coração, Ele está libertando a tua vida neste momento, restaurando tua família, restaurando o teu casamento. Aleluia! Esse é o Deus, esse é o fundamento da nossa igreja, este é a fundação do corpo, este é a rocha, a inabalável, ali a proteção, socorro bem presente na angústia. É desse que eu estou falando. Não estou falando de título de igreja, não estou falando de nome de liderança, estou falando de Cristo, o único que pode salvar a minha e a tua vida. Conheça Ele, conheça Ele, conheça Ele, não tenha uma mente confusa. Eu pensava que Cristo era assim. Eu pensava, não, conheça Ele pessoalmente. Fala para Jesus, aí onde você está, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero que tu fale comigo, Deus. Tenha uma intimidade comigo, Senhor. E o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai te encontrar. Você não está esquecido. Você não está esquecida. Você não está desprezada. Você não está desprezado. Você tem valor. Você tem valor. O Senhor fala para ti nesse momento. Você tem valor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia! Você tem valor. Você tem valor enquanto Satanás tenta destruir a tua vida. Enquanto Satanás está dizendo você é um lixo, você é uma vergonha, você é uma vergonha para a família, você é uma vergonha para a casa, você é uma vergonha para a sociedade. Deus está dizendo, você tem valor. Eu vou mudar a tua vida, eu vou restaurar a tua vida, eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou erguer a tua cabeça. O choro vai durar somente uma noite. A alegria está chegando para ti neste momento. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Já passamos e nós queremos orar pela tua vida. Que Deus venha a cumprir o desejo do teu coração. Você que deseja, você que tem uma causa na justiça, você que tem um diagnóstico de morte, câncer, está desenganado dos médicos,
está falando aqui, esse que vos fala, já foi desenganado dos médicos. Não era para ser uma criança normal, era para ser uma criança com problemas mentais. Mas Jesus me curou no corredor do hospital, lá no isolamento, recém-nascido. Jesus operou um milagre na minha vida. E se Ele operou um milagre na minha vida, Ele pode operar na sua também. Ele pode operar um milagre na sua vida também. Esse problema de saúde que você está sofrendo, que você está passando, é só clamar ao nome do Senhor. Deus pode curar a sua vida. Deus pode transformar a tua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Não vive uma vida confusa, porque o arrebatamento está aí. Jesus está voltando e vai buscar a sua igreja, e só vai subir quem faz parte dela. Eu convido você a voltar para os caminhos do Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, levanta a sua mão aí onde você está. E com essa oração que nós vamos fazer agora, você entrega a sua vida para o Senhor e diga: Senhor, eu quero fazer parte da tua igreja. A igreja que tu és o cabeça, que tu és o protetor, que tu és o fundamento. Eu quero fazer parte da tua igreja, aquela que vai morar no céu. Nós vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, Deus, já ministramos a tua palavra, Pai. Temos vidas que estão ouvindo, estarão ouvindo, Senhor, esse estudo bíblico, Pai. Deus, eu quero, Senhor, pedir, e não estou pedindo, Senhor, sozinho. Aqui nessas redes sociais está a tua igreja também, Senhor, que está clamando neste momento, intercedendo neste momento, Senhor. E aí, Senhor, aonde dois concordar na terra, será concordado no céu, Pai querido. Aqui eu não estou sozinho, nós estamos em um grande exército de intercessores, Pai, clamando, Senhor, para que tu cure neste momento vidas, Senhor, que estão ouvindo esta live, ouvindo, Senhor. Entra com providência, a tua mão saradora vai operando milagre, vai tirando câncer, Senhor, vai repreendendo, Senhor, todo problema na mente, todo problema no coração, em nome de Jesus. O milagre, Senhor, opera milagre em cada vida, Pai querido. Aquela família, Senhor, que está desestruturada por causa do pecado, Senhor, entra, Senhor, e vai restaurando, vai trazendo de volta os filhos, vai restaurando o casamento, vai restaurando a harmonia, alegria, Senhor, abrindo as portas, Pai, para o desempregado, abrindo as portas, Senhor, para aquele que ainda está passando dificuldade, não tem o pão na sua mesa. Deus querido, envia pessoas para, Senhor, abençoar, Deus Santo. Abre as portas, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esta live, Senhor, pela tua igreja que está acompanhando, pelos teus filhos, Senhor, que estão nos ajudando, compartilhando, Senhor, esse estudo bíblico, para que alcance vidas para o teu reino, Deus. Abençoa, Pai, nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.